Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos a tua iluminação do teu Santo Espírito neste momento, para que todas as barreiras que possam estar presentes na mente daqueles que ouvem nessa noite possam cair através da tua graça e do teu poder. Não permita, Deus, que nenhuma das aflições que talvez o teu povo tenha enfrentado possa impedi-los nessa noite de ouvir a tua voz, de receber o teu ensino, a tua exortação e o teu consolo, ó Deus. Fala conosco, é o que pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa? Se nós formos honestos, todos nós já passamos por circunstâncias em que a gente sentiu a alma apertar, o coração aflito. A Bíblia não esconde que problemas e incertezas fazem parte da vida neste mundo. A questão quanto à aflição nunca é se, sempre é quando. Porque elas vão chegar, não importa o momento, mas elas vão chegar. E Cristo Jesus, Ele nos chama a encarar a realidade sem negar a dor, mas também sem nos prostrarmos diante dela. Jesus nos chama a uma vida realista. Aflições existem e você não pode ficar prostrado diante dessas aflições. Por isso, crianças, o desenho que eu quero que vocês façam e as palavras que eu quero que vocês percebam é aquilo que, o que te traz preocupação? O que te deixa preocupada? Talvez a prova que a professora fala, sexta-feira tem prova, aí você não sabe se você sabe bem a matéria, e aí você pode ficar preocupada. Ou talvez outras coisas que você fica preocupada. Então, eu queria que você escrevesse ou desenhasse as coisas que te deixa preocupado. Mas agora, para todos nós isso vale uma atenção ao diagnóstico. A ansiedade é um problema antigo, comum e muito sério. Nós não desprezamos a ansiedade de fato existe, e ela se manifesta de muitos jeitos, e é por isso que é difícil que alguém diga que jamais lutou com ansiedades, com preocupações que fogem do lugar devido das preocupações. Mas a Escritura nos dá uma palavra de encorajamento. A palavra do Senhor nos mostra nessa noite que há uma saída. Jesus mesmo diz, não fiquem ansiosos, ou também em outras traduções, não se preocupem. E Paulo também ordena, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, quando fala sobre lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, nenhum deles estão brincando com as nossas fraquezas. Eles, na verdade, estão apontando para um caminho real de paz. Essa esperança contra a ansiedade
não é fruto de nenhuma técnica, não é fruto de um temperamento ou até mesmo de uma história familiar. Ela nasce de quem nos fala. Quem nos fala nessa noite é Jesus através da sua palavra. E Jesus dirige o seu ensino aos seus discípulos, tanto os da época quanto os de hoje que aqui estão. Gente feita filha do Pai. E a paz prometida, que aquilo é a única coisa que pode combater a ansiedade do nosso coração, é a paz com Deus. E essa paz prometida, ela é em Cristo, experimentando a união com Ele. Por isso, não estamos condenados a viver uma vida governada pela ansiedade. O Deus da esperança pode encher-nos de alegria e paz à medida que nós vamos confiando nele cada vez mais. Então, por que nós não devemos andar ansiosos? Porque Jesus, em Mateus no capítulo 6, versículo 25 a 34, nos chama a reorganizar o nosso coração sob o cuidado do Pai e priorizarmos o reino. Ao longo da mensagem, nós seguiremos o próprio caminho de Jesus. Nós vamos ver a seriedade do problema, a real possibilidade de vitória, e à luz do texto nós também daremos passos práticos para distinguir entre legítima preocupação de uma preocupação incrédula e para viver a paz que excede todo entendimento. Então, esse é o tema do nosso sermão nessa noite. Por que não devemos andar ansiosos? Em primeiro lugar, porque a vida que recebemos de Deus vale mais do que aquilo que nos falta. A vida que nós recebemos de Deus vale mais do que aquilo que nos falta. É o que a gente vê do versículo 25 ao versículo 30. Jesus, ele começa o texto, e você percebe, se você está com a sua Bíblia aberta, que a palavra por isso, ela é uma continuidade da ideia que está presente no versículo 24. Jesus está falando assim, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem às riquezas. E ali a palavra riquezas também é mamon, um ídolo. Então, ou você serve a Deus, ou você serve a outras coisas. Não dá para servir os dois. E aí ele continua, por isso, então é uma continuidade do versículo 24. E Jesus então ele começa a resposta dele ao versículo 24, desmontando a equação ansiosa que nós fazemos no nosso coração quando o medo aperta. Que equação é essa? Vida é igual a coisas necessárias. Vida é igual a coisas necessárias. E ele pergunta para nós, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? No versículo 25. Em outras palavras, se o Pai já nos deu o maior, vida e corpo, por que duvidar que Ele também vai prover o menor? Afinal de contas, o que sustenta a vida? Não são os remédios, não são os alimentos que consumimos. O que sustenta a nossa vida é o Criador. Deus não é só aquele que deu o start da vida e nunca mais interferiu. Deus é aquele que sustenta a realidade que nós vemos. Você, quando começa a estudar ciência, você fica chocado, porque se a Terra tivesse um pouquinho mais para frente, perto do Sol, não poderia haver vida, porque a temperatura seria altíssima. Se a Terra tivesse um pouquinho mais para trás da posição em que ela está, não poderia haver vida, porque seria frio demais. Então nós estamos exatamente no lugar para recebermos o calor do Sol e recebermos a brandura do vento que sopra sobre nós. O globo terrestre está rodando agora no seu próprio eixo a 1.200 km por hora. Ele está girando ao redor do Sol a 120 mil km por hora e você não está sentindo nem o seu cabelo balançar. É Deus sustentando. A gravidade é criada por Deus. Todas as equações da física, o homem só descobre. Todos os elementos químicos, bório, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, essas coisas complicadas que a gente aprende, Deus criou todas essas coisas. O homem não cria nada do nada. Tudo que o homem cria é a partir de coisas existentes. Ele pega elementos que presentes na natureza, combinam e gera outra coisa. É Deus que sustenta a vida. E aqui nós vemos a glória da lógica do reino. Desde a criação, Deus soprou o fôlego de vida na criatura que Ele fez, como coroa da criação.
Ele fez somente homem à sua imagem e semelhança. Animais são criaturas de Deus, mas não são feitos conforme a imagem e semelhança. Eles têm um design parecido com o nosso, porque eles são feitos pelo mesmo arquiteto. Por isso que você olha para um cachorrinho, ele tem boca, dentes, olhos, ele tem orelhas. Graças a Deus que nós não temos rabinho para balançar, o cachorro tem. Então perceba que o design é diferente, né? Aliás, o design é parecido, porque é o mesmo Criador, mas só o ser humano foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a vida ela tem valor que nenhuma falta consegue diminuir. O mesmo Senhor que abre a mão e farta de bens todo vivente, não começará a falhar justamente agora. Percebam, irmãos, o perigo da ansiedade. No fundo, a ansiedade ela é a desconfiança de que Deus vai cuidar, de que Deus vai sustentar. E o próprio Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. E se Jesus está falando não andeis ansiosos, a ansiedade não pode ser uma característica da sua personalidade. Sabe quando tem pessoas que tratam da ansiedade na sua personalidade como se fosse alegria. Ou eu sou alguém muito extrovertido, eu sou alguém que faz amizade fácil, mas eu também sou alguém ansioso. Tira isso da sua cabeça, ansiedade não faz parte do seu caráter. Ansiedade, na verdade, é uma falha do nosso caráter, porque ansiedade é desconfiança do cuidado de Deus. Desconfiança do cuidado de Deus. Deus sustentou o mundo até agora. Você acha que Ele vai vacilar agora? Você acha que Deus não está sustentando todas as coisas? Ele está. O problema é que nós não vemos a história à frente do nosso tempo. Nós tentamos prever, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E a palavra no versículo 25, traduzido como ansiedade, que está aí no texto bíblico, ela tem o sentido de preocupação. A palavra aqui, ela também traz a ideia de preocupação. E há uma diferença entre uma preocupação legítima e uma preocupação incrédula. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E quando nós pensamos na ansiedade, o problema é que, para muitos, a ansiedade é um pecado respeitável. Os cristãos sabem que não devem matar. Todos nós sabemos, nós não podemos matar. E lá em casa é proibido matar até lagartixa. Como bom capixaba, taruíra. Mas o cristão sabe que não pode cometer adultério, o cristão sabe que não pode mentir, não pode trapacear, não pode roubar, mas todos nós admitimos que às vezes pode ser ansioso. E parece que está tudo bem ser ansioso, ser preocupado. E talvez nós façamos isso porque não percebemos quão vital essa questão da ansiedade para a relação espiritual da nossa vida. Jesus fala repetidamente aos seus discípulos nesse texto. Ele fala ao menos por 3 vezes: não andeis ansiosos. Ele se preocupa profundamente com a ansiedade. Por quê? Porque ele ensina que a ansiedade, na verdade, é um sinal de que o nosso tesouro está no lugar errado. Ansiedade é uma deficiência moral que pode ser atribuída a 3 fatores da nossa vida. Primeiro, ela pode ser atribuída à incredulidade. Nós não cremos que Deus proverá para nós e por isso nos preocupamos com isso. Segundo, ela pode ser atribuída à nossa falta de submissão ao senhorio de Cristo. Queremos estar no controle da nossa vida e às vezes a gente até acha que está, mas basta uma fralda suja antes de sair de casa e você percebe que você não está no controle do tempo, você chega atrasado no compromisso. Basta ser enganado por uma rua que o Waze falou que poderia entrar e na verdade ela é contramão e você tem que dar a volta e você não consegue achar o lugar que você achou que estava indo exatamente para o destino. Nós temos a falsa impressão que nós estamos no controle da nossa vida e isso nos causa ansiedade quando nós percebemos que não estamos. Nós fazemos planos, nós almejamos coisas, mas na verdade quem está no controle da nossa vida é o próprio Deus. E em terceiro lugar, a preocupação pode ser atribuída também ao mundanismo, ter os nossos desejos fixados nas coisas erradas. Você é alguém ansioso? Jesus te manda olhar para as aves. Vejam, as aves não colhem, elas nem plantam,
e nem guardam, mas elas madrugam e buscam. Por isso Jesus aqui não está ensinando para nós que crer na sua providência é sinônimo de acomodação ou até mesmo de preguiça. Crer na providência do Senhor é confiança responsável. As aves, elas fazem o que lhes cabe, e Deus provê o que elas não controlam. Essa cena urbana, pássaro nos fios, indo e vindo, prega ao nosso coração. É como se Jesus estivesse dizendo assim, e ele diz isso aqui no texto bíblico, ele fala: vejam as aves, vocês não valem mais do que as aves, vocês são meus filhos. Então, se Deus supre para as aves todos os dias, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Biblicamente, isso significa duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro é que Deus governa por sua providência, e a segunda é que Deus tem meios para governar com a sua providência. Deus nos dá trabalho, Deus nos dá capacidade de planejamento, Deus nos dá diligência. A providência, ela não nos dispensa do dever, mas ela nos liberta do tormento de achar que tudo depende do nosso controle. E se alguém retruca assim: mas eu me preocupo para garantir o meu futuro, Jesus responde com outra pergunta. Ele diz no versículo 27, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um palmo à altura ou um minuto à sua própria vida? A ansiedade não aumenta a estatura e nem prolonga dias. A única coisa que ela faz é roubar a alegria do hoje. A história de Israel no deserto confirma isso. Quando o povo tentou segurar o amanhã, guardando o maná, o pão apodreceu. Nós aprendemos com isso, que Deus educa os seus filhos com porções diárias de graça. E isso precisa estar presente na sua mente, que Deus sustenta você dia após dia. Quando a tela do celular acende com a mensagem do banco, e não é o Pix que você esperava, é uma mensagem de cobrança. Nesse momento, para muitas pessoas, o humor desaba. E você deve tratar isso como um alerta espiritual. Sem perceber, igualamos vida a extrato. Nesse instante, deixe Deus fazer a pergunta que desarma a mentira. A vida não vale mais do que essas coisas. A vida não vale mais do que isso. Outras vezes não é o saldo que tira a nossa paz, é a propaganda que acende a Black Friday da alma, fabricando sensação de carência na nossa vida, empurrando a necessidade de consumo, promoções intermináveis, tentando vender coisas baratas que você não precisa, e aí então o consumo é desenvolvido no coração, e o Evangelho ele corrige essa ótica. Em Cristo, o Pai já nos deu o maior, vida, corpo e sobretudo o Filho morto na cruz. Por isso podemos decidir com serenidade, não por pânico. Isso não é um convite à irresponsabilidade financeira, mas é uma chamada a uma mordomia financeira sem tormento. Então respire, feche o aplicativo por um momento e faça uma oração a Deus. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já me deu, e guia-me pelo passo certo hoje. Em seguida, tome atitudes concretas a partir dessa paz. Reorganize o seu orçamento, peça conselhos, adie a compra impensada, priorize aquilo que é necessário, pratique a generosidade que quebra o ídolo do controle na nossa vida. E lembre-se, o pássaro trabalha, mas ele não se desespera, assim como você. Faça o que cabe a um discípulo: planejar, cortar excessos, honrar compromissos, e entregue ao Pai o que está além da sua mão. Aquilo que você não pode controlar não está perdido, na verdade está na mão do Senhor, e está no melhor lugar que pode estar. Toda vez que o medo quiser ditar o próximo clique, volte a ouvir a voz de Jesus: a vida vale mais, o maior já foi dado, o menor virá como acréscimo no tempo do Pai, não no seu tempo. E como que a gente pode ver isso na nossa vida? A redenção em Cristo, ela sela essa confiança na nossa vida.
Romanos 8,32 nos diz assim: aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse pode ser um texto que você precisa ter marcado na Bíblia, escrito lá atrás. Quando o meu coração estiver ansioso, eu tenho que ler Romanos 8,32. Se o Pai já entregou o maior que Ele poderia nos dar na cruz, não faltará o menor para cumprirmos a vontade dEle. Por isso, pratique o que está em Cristo em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso, meus irmãos, é tão necessário e importante para que a gente desfrute da paz que temos com Deus, para lutarmos contra a ansiedade que nos assedia, falarmos com Deus e colocarmos diante dEle todas as nossas ansiedades, seja o medo que você tem de passar a vida e você só ser isso que você é agora profissionalmente, coloque isso diante de Deus. Talvez você é um empresário e a terrível coisa do empresário é que uma só certeza ele tem, que no mês que vem terá boletos para pagar, mas ele não sabe se vai ter dinheiro para pagar os boletos. Então, mas se ele deixar que essas aflições tomem conta do coração, ele vai não desfrutar do cuidado de Deus em cada venda, em cada cliente que entra, às vezes nos 45 do segundo tempo, para fazer uma boa compra. Nós precisamos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, e quando o improvável for tudo que você tem, se esgotou já diante das suas perspectivas todas as soluções, a única coisa agora é aquilo que o povo chama de milagre, você precisa se lembrar que você serve a um Deus que é o Deus dos milagres. E você precisa se lembrar também da história de Elias, dos corvos e da viúva, lá em 1 Reis 17. Farinha que não acaba, óleo que não falta, dia após dia. Exatamente o bastante para hoje. O Deus da criação e da cruz segue sendo o Deus da segunda-feira. Assim não andamos ansiosos, porque a vida que recebemos de Deus vale mais do que tudo aquilo que nos falta. Certamente, se nós fizermos um exercício agora, você teria muito mais facilidade em dizer aquilo que você tem falta, do que as alegrias daquilo que você já tem. O nosso coração enganoso se volta muito mais para as coisas que nos faltam, do que nos coloca numa posição de deleite para aquilo que nós já temos. Veja, eu gostaria de ter um carro melhor. Você também talvez gostaria, um automático, um híbrido. Mas o segredo do contentamento é olhar e estar satisfeito com aquilo que tem. Perceba, contentamento não é sinônimo de comodismo. Você pode desejar alcançar coisas maiores e melhores, mas há uma diferença entre desejar essas coisas e desprezar aquilo que tem. Nós precisamos buscar contentamento, para que a gente possa também lutar contra a ansiedade. Via de regra, um coração ansioso é um coração descontente, seja com a saúde, seja com a família que tem, seja com os filhos que tem, seja com o emprego que tem, é um coração descontente. Então o que você tem que fazer diante do seu coração descontente? Clamar a Deus, para que Deus te preencha de contentamento, para que Deus te dê sabedoria para buscar as coisas que você deseja, mas todas elas para a glória do Senhor e não somente para a sua satisfação pessoal. E essa é a lógica do Pai, a música de fundo do reino. E se isso é verdade, quanto ao valor da nossa vida, isso faz todo sentido olhar para o próximo passo. Qual o próximo passo? Para como o Pai cuida de cada detalhe, das aves aos lírios, para aprendermos que nós devemos confiar em Deus sem tormento. Por isso, por que você não deve? Por que nós não devemos andar ansiosos? Primeiro, porque as coisas que Deus já nos deu são maiores do que tudo aquilo que nos falta. Segundo, porque o reino primeiro reorganiza o foco. Veja, em primeiro lugar, no texto, Deus chama a nossa atenção a perceber que Ele tem cuidado de nós.
Ele manda a gente olhar para as aves, ele manda a gente olhar para os lírios, e ele fala: olha, vocês são mais importantes para mim do que essas coisas, portanto eu cuido de vocês. Mas o problema, irmãos, é quando a gente acha que nós merecemos mais do que temos. E a palavra merecer não combina com nós, servos de Deus. Quando você exclui essa palavra, você começa a ser mais contente. Às vezes alguém que está num trabalho e vê um colega com menos tempo de trabalho sendo promovido no seu lugar, e aí o seu coração certamente vai ter a tendência de ficar descontente com o seu chefe. Mas você precisa olhar para a circunstância. Será que aquele emprego de fato, seria aquela responsabilidade maior, faria bem para você? Será que você tem de fato as qualidades necessárias para ocupar aquilo? Então nós precisamos aproveitar das circunstâncias e fazer uma análise e percebermos que Deus está cuidando de nós. Mas, em segundo lugar, nós não devemos andar ansiosos, porque o reino primeiro reorganiza o nosso foco. É o que a gente vê do versículo 31 ao versículo 33. Jesus, então, ele nos direciona aqui para uma segunda verdade. Ele nos direciona para a verdade que nós devemos garantir que a nossa principal ambição, o nosso principal propósito, o nosso principal objetivo, o nosso desejo maior, o motivo mais importante da nossa vida, deve ser o reino de Deus. Então Jesus diz: portanto, não vos inquieteis. Inquietar aqui é a mesma palavra para ansiedade. Inquietação é a mesma palavra para ansiedade no texto grego, a mesma palavra para preocupação. E o que é que Jesus está desfazendo aqui? Ele está realinhando o nosso foco. A inquietação, ela cresce quando o olho fixa em o que comer, o que beber ou o que vestir. E o discipulado cristão começa quando nós voltamos os nossos olhos para o Rei, e não somente para as coisas terrenas. Por isso Jesus contrapõe aqui dois modos de viver. Ele diz no versículo 32, os gentios procuram todas estas coisas. Isso é, quem vive sem o Pai, organiza a vida em torno da falta. Mas agora Jesus fala, vosso Pai sabe do que necessitais. Ou seja, quem é filho não organiza a sua vida ao redor da falta, mas organiza a sua vida debaixo do senhorio e da sabedoria do Pai. O texto está dizendo, o seu Pai sabe exatamente do que você necessita. Talvez aquilo que você quer não é aquilo que você necessita, e Deus sabe. Talvez você tenha clamado por uma coisa, e Deus tem te livrado, e você está talvez brigando com Deus por isso, mas é porque você está pedindo pedra, e você nem mesmo sabe. Quantas pessoas, quantos jovens ou solteiros, clamam por um companheiro? Isso é lícito. Se você tem um desejo de viver uma vida com outra pessoa, você deve clamar, Senhor, manda alguém crente. Se puder juntar então as duas características, crente, piedoso e bonito, ou bonita é melhor ainda, mas às vezes só vem o crente, e o piedoso, o bonito passa longe, e talvez você vai ter que contentar com isso. Mas veja, às vezes tem pessoas que oram e clamam a Deus, e aí Deus às vezes fala não, e nós só vamos entender isso lá na frente, quando a gente perceber que na verdade não foi uma proibição qualquer, foi um livramento, porque aquilo que você achou que era uma coisa boa, seria um grande problema para a sua vida, e Deus sabe dessas coisas. Então Deus nos mostra que aquele que tem Deus como Pai, organiza a sua vida ao redor do senhorio e da sabedoria de Deus. E observe novamente a ordem que Jesus diz que devemos buscá-lo. Não devemos buscar apenas o reino de Deus e a sua justiça, devemos buscá-los primeiro. Jesus diz, buscai primeiro o reino. Vejam, há muitas responsabilidades na vida, há até muitos desejos legítimos na vida. Você pode desejar ter um hobby, você pode acordar um dia e falar assim, eu vou comprar uma moto, vou virar motoqueiro, vou passear, vou entrar para o grupo Abutres, como a Honda Bis, vou começar a participar do grupo. Você pode desejar ter um relacionamento, você pode desejar uma recreação, você pode desejar seguir uma nova vocação na sua vida, você pode desejar, a partir do ano que vem, eu quero começar a fazer aula de acordeon, e eu vou pedir para o pastor para tocar acordeon no grupo de louvor, mas é meio difícil a gente organizar isso, mas você pode desejar essas coisas. Eu posso desejar
um novo plano de negócio para empreender. Tudo isso é bom, desde que essas coisas não seja aquilo que ocupe o primeiro lugar na sua vida. E eu preciso te fazer essa pergunta: você tem buscado primeiro o reino de Deus na sua vida? Será que isso tem transparecido nas suas escolhas? Será que isso tem transparecido na maneira como você usa o seu dinheiro? Será que realmente você tem mostrado que Ele, Deus, é o primeiro na sua vida? Ele é aquilo que é de fato primeiramente importante para você? Jesus é aquilo que de fato você valoriza mais nessa vida? Jovens, vocês enfrentarão essas lutas, se já não estão enfrentando. Vocês têm o sério problema de valorizar a companhia daqueles que são vistos por outros homens e mulheres, que são pessoas valorizadas, pessoas queridas no meio da sociedade. E aí você tem que parar e refletir: será que a sua companhia tem agradado a Deus? Será que aquele que você vai lanchar no sábado à noite, será que aquele que você gosta de conversar sobre os assuntos da vida é de fato um bom conselheiro para você? Todos nós enfrentamos decisões difíceis na vida, e o Senhor Jesus está dizendo para nós: quando nos preocupamos, é um sinal de que talvez as nossas prioridades tenham saído de ordem, ou talvez nunca tenham estado em ordem. No versículo 33, Jesus está dizendo: quando você estiver lidando com preocupações, pare e pergunte a si mesmo: o que eu estou buscando na minha vida? Qual é a coisa mais importante na minha vida? Eu estou buscando o reino de Deus de fato? Eu estou buscando ver o governo consciente e prático do Senhor na minha vida e me auxiliando a pregar o Evangelho para outras pessoas? É isso que você tem buscado? Você tem buscado a justiça de Deus? Pergunte-se: eu estou desejando ver a santidade de Deus implantada em mim pela graça, vivendo relacionamentos práticos e cristãos com os meus vizinhos, com os meus parentes, com os meus amigos? Será que é isso mesmo que você quer? Será que é isso que você quer? Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus? Talvez não é isso que você quer. E é aí que talvez está o problema. Talvez não, certamente é aí que está o problema. Porque quando você busca o reino e a justiça de Deus, isso não pode ser arrancado de você. Ninguém debaixo do céu pode tirar isso de você. Então, se você está preocupado com alguma coisa, uma preocupação pecaminosa, uma preocupação ansiosa, o seu coração não deve estar nessas coisas do reino e da justiça. Talvez você está desejando uma coisa que você pode perder. Veja, Jesus não está dizendo aqui que você não pode desejar as coisas, mas Ele está falando para todos nós: você pode desejar melhorar sua profissão, você pode desejar ter mais filhos, você pode desejar estar na companhia dos filhos, você pode desejar viver num lugar agradável, mas essas coisas não podem ser aquilo que é o primeiro lugar da sua vida. O primeiro objetivo da sua vida deve ser o reino e a justiça de Deus. Na prática, o reino de Deus, o reino primeiro de Deus, reorganiza os desejos, as agendas e as decisões. Nos desejos, o coração faminto de controle passa a ter fome e sede de justiça, como lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, Jesus mesmo fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, Mateus 5,6. Aquele que busca o reino, ele deixa de dizer: eu preciso de todas as coisas para ter paz, e passa a confessar: eu preciso de Jesus, e com Ele eu terei o necessário para obedecer hoje. Na agenda, no calendário, o orçamento, passam agora então a se tornar documentos teológicos. O dia do Senhor não é guardado como um peso. Puxa vida, eu queria tanto ir para a praia,
Ah, mas se eu for para a praia esse final de semana, vai ter tal coisa lá na igreja, o pastor vai, segunda-feira, certamente o pastor está mandando mensagem para mim. Ô pastor enjoado, aquele pastor lá. Eu falto, ele fica mandando mensagem, o que aconteceu, por que você faltou? Né? Aí fala, eu vou. O dia do Senhor não pode ser um peso, irmãos. O dia do Senhor para todos nós tem que ser um deleite. É o dia em que nós nos afastamos das nossas fadigas seculares, seja você no estudo, seja você no trabalho. Domingo não é dia nem de pagar conta. Só o baião, se você comprou, tem que ter pagar no domingo. Mas domingo é dia da gente ter um deleite no Senhor, de nós sentarmos com os nossos irmãos, cantarmos louvores ao Senhor. Vir à igreja não pode ser um peso. Vir à igreja não pode ser um lugar onde eu vou lá porque eu preciso receber alguma bênção. Vir à igreja deve ser um momento de confraternização com os irmãos, mas principalmente um momento em que você cultua ao único Deus verdadeiro, o Deus da sua vida, o Deus que te abençoou de segunda a sábado, e vai te abençoar de amanhã até o próximo sábado, e aí você vem ao culto para louvar este Deus que te sustenta. Uma câmera, já tentou? Quanto mais moderno o celular, mais enjoado ele fica para tirar uma foto. Às vezes você quer tirar uma foto de alguma coisa assim, e ele está com o foco todo bagunçado. E aí o que você precisa fazer? Você precisa mirar onde você quer tirar a foto e clicar naquele objeto que está na tela, que você quer que fique destacado. Né? Não importa se você tem um iPhone, se você tem um Samsung, ou LG, ou um Xing Ling, tudo vai ter esse recurso. Então aquilo ali é o recurso do autofoco. E o autofoco pode travar no fundo errado e borrar o rosto principal. E o que a gente tem que fazer? Clicar no meio para que o autofoco se regule. O meio clique espiritual é dizer de manhã e ao longo do dia: Pai, o teu reino primeiro. Me ajude a desejar o teu reino primeiro. Eu estou indo trabalhar, Senhor, mas me ajude a desejar o teu reino primeiro. Senhor, eu estou parando agora para almoçar, para satisfazer as minhas papilas gustativas, o meu estômago e também manter meu corpo forte, mas me ajude a pensar no teu reino primeiro. Ou pense no Waze, ou se você usa o Google Maps como eu. O trânsito muda, ruas fecham, mas o aplicativo recalcula rumo ao destino. Quando você não conhece um lugar, e aí você está indo para um lugar, de repente você encontra uma avenida interrompida, aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que o aplicativo faz? Ele já recalcula. Você entra à esquerda, ele recalcula tudo. A ansiedade, ela é o trânsito. O reino é o destino. E o Pai é aquele que recalcula a sua rota, porque Ele sabe exatamente para onde Ele está te levando. Ainda que você tenha dúvidas, Ele está te levando para um lugar de deleite. Até o celular ensina. Quando você ativa o modo foco no celular, porque você não quer ser interrompido, você decide quem pode interromper você. Espiritualmente, quem define as suas interrupções, define também o seu coração. O que talvez tenha tirado de você a comunhão com o Senhor? Um relacionamento? Estudar mais para a prova de segunda-feira? Um passeio com a família? Será que isso tem tirado de você a comunhão com o Senhor? O chamado do Senhor para você agora é que você reorganize o seu foco. Foque no reino, na justiça do Senhor. Como ensina o catecismo, o nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando isso volta ao centro, o resto perde a tirania do nosso coração, o resto perde o domínio do nosso coração. Isso não é promessa de prosperidade fácil, é suficiência paternal. Lembre do texto, o vosso Pai sabe, Jesus está falando, o Pai que está no céu sabe das suas necessidades. Então, ao dispersar o coração, recalcule a rota, respire, repita Mateus 6,33, ore, venha o teu reino, Senhor, e faça o próximo passo certo. O foco ajustado liberta, o reino volta ao trono, e todas essas coisas descem aos lugares de acréscimo da vida.
preparando-nos para viver o que está em Mateus 6,34, que é o nosso próximo ponto. A graça de hoje, sem o amanhã ditar as regras. Você tem vivido pela graça de hoje, sem se preocupar com amanhã? Por que nós não devemos andar ansiosos? Em terceiro lugar, porque a graça de Deus ela é diária e é suficiente para hoje. A graça de Deus é suficiente para hoje. O versículo 34 nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quantas vezes você já ficou em claro à noite, preocupado com alguma coisa que precisava resolver no outro dia, e de repente no outro dia as coisas se resolveram, e aí você às vezes fica envergonhado. Puxa vida, me preocupei tanto. E aí Deus nos envergonha. Perceba, irmãos, a palavra de Deus fala que em paz me deito e logo pego no sono. Não é natural um servo do Senhor perder a noite de sono por causa de uma preocupação. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se preocupar com as coisas. Quer ver um exemplo de uma preocupação lícita? Imagine que você, essa semana agora, a primeira semana do mês, se você ainda não fez a compra do mês, você vai fazer na semana que vem. E aí você escolhe algum supermercado da cidade e vai lá, todo mundo. E aí de repente você pega aquele carrinho gigante, que tem no mercado. E você começa a pegar tudo que você quer, jogar para dentro do carrinho. De repente o carrinho já está uma montanha assim, ó. Você está colocando aquela parte de baixo do carrinho, pendurando as coisas. E aí você chega no caixa e você começa a passar os produtos. E é aí que você vai se preocupar se você vai ter o dinheiro ou o saldo para pagar a compra. Não é assim que a gente compra. A gente compra norteado já de quanto nós temos destinados para aquela compra. Não é assim que a gente faz? Isso é a preocupação legítima. Olha, amanhã eu vou ao mercado. Vamos dar uma olhada na conta? Vamos olhar no armário o que não tem, o que tem para a gente não comprar repetido, para a gente não gastar dinheiro desnecessariamente. E aí você vai lá e separa e tudo certinho, e você vai lá e faz a compra. Isso é a preocupação legítima. Agora, com o mesmo exemplo, uma preocupação ilegítima é alguém falar assim: amanhã é dia de compra, só tem tantos reais para fazer a compra, e agora nós vamos passar fome esse mês, porque tal coisa consumiu mais dinheiro do que a gente imaginava. E aí você deixar de confiar que Deus vai te sustentar, vai cuidar de você, é colocar a preocupação de uma maneira ilegítima. Nós temos inúmeros exemplos na vida de vários irmãos aqui, do cuidado de Deus nas circunstâncias que não tinha mais nenhuma possibilidade, Deus sustentando, Deus cuidando. Mas na prática, viver a graça de hoje começa por aceitar a limitação de hoje. A ansiedade nos empurra para a gente tentar gerenciar o amanhã, enquanto o Evangelho nos chama a obedecer agora. Esse é o chamado do Evangelho. Em vez de ruminar 1000 cenários, pergunte qual é o próximo passo fiel. Talvez o próximo passo fiel deva ser uma ligação que você deve fazer, um pedido de perdão, um currículo enviado, um orçamento ajustado, uma oferta separada. Ore Filipenses 4, de 6 a 7, lance a carga de hoje sobre o Senhor, como o apóstolo Pedro ensinou em 1 Pedro 5, 7, e caminhe. Mais um exemplo para ilustrar para você o que pode ser uma preocupação legítima. Imagine um pai de família desempregado. Próximo dia 10 é a última parcela do fundo de garantia. Ele não sabe do mês que vem. O que um pai de família tem que fazer? Preparar um bom currículo, e não é ficar em casa sentado esperando uma proposta chegar. É ligar, é mandar mensagem, é perguntar. Lembra do pássaro? Ele não planta, ele não semeia, ele não colhe e ele não ajunta, mas ele come todo dia. Deus usou esse pequeno exemplo para mostrar que Ele tem cuidado de nós. Então, um pai de família que está desempregado, se ele é cristão, ele não pode ficar em casa. Não, Deus há de abençoar. Deus há de abençoar. E ele não manda currículo nenhum. Um pai de família temente a Deus, que confia na providência de Deus, ele vai enviar currículo, ele vai sair pelo mercado entregando currículo, e vai chegar em casa e vai dobrar os seus joelhos.
Quantas vezes um filho de 5, 6 anos chega aflito para você e fala assim: pai, eu estou preocupado, será que amanhã vai ter almoço? Ele pode ficar preocupado se amanhã vai ter McDonald's, mas ele nunca faz essa pergunta. Um filho nunca vira para você e fala assim: pai, eu estou preocupado porque eu estou crescendo, eu estou perdendo as roupas, eu estou ficando sem sapato, as minhas blusas estão perdendo. Uma criança não faz isso. Uma criança não faz isso, pelo menos quase nunca. Por quê? Porque filhos confiam que os pais são provedores. Filhos descansam no pai, eles não se preocupam com aquilo que o pai dá. E é justamente essa imagem que Jesus acende em nós. O vosso pai sabe do que vocês necessitam. Se nós, sendo limitados como somos demonstração de provedores para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é perfeito, vai dar a graça de hoje e o pão de cada dia. Ele já provou o seu amor no maior. Ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário por nós. Por isso nós podemos descansar quanto ao menor, quanto ao que havemos de comer, beber ou vestir. Feche o dia como uma criança que adormece no colo. Entregue o amanhã. Receba a porção de hoje e repita ao coração: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No fim, a resposta de Jesus à nossa ansiedade não é uma técnica, é o próprio Jesus. A resposta para as nossas ansiedades é olhar cada vez mais para Cristo, o Filho que nos deu a vida na criação, que nos buscou na cruz e que reina hoje à direita do Pai. Ele mesmo está no nosso barco e diz ao nosso coração: não temas, o vosso Pai sabe do que vocês precisam. O Evangelho nos garante o maior, Cristo, entregue por nós, e com Ele tudo aquilo que é necessário para que a gente obedeça vai ser dado. Por isso entregamos o amanhã e recebemos a porção de graça deste dia. Há um hino que nós conhecemos muito bem, aqueles que já estão há um tempo na igreja. É o hino 254 do Inário Novo Cântico, chamado Sossegai. A história desse hino se data do século XIX. A autora desse hino é a Mary Kay Baker. E ela atravessou tempestades reais. Mary Baker atravessou tempestades reais na vida. Ela perdeu os pais, ainda jovem, por tuberculose, e pouco depois o irmão dela também morreu em meio à tentativa de buscar um tratamento da tuberculose num clima melhor. E em meio a essa dor, sem pai, sem irmão, sem família alguma, ela foi convidada pelo maestro H.R. Palmer a escrever cânticos para lições de escola dominical sobre os milagres de Jesus. Ela tinha que meditar nos milagres de Jesus e escrever cânticos. Isso em 1874. E lendo o milagre de Jesus em Marcos, no capítulo 4, de versículo 35 a 41, que é Cristo acalmando o mar, ela transformou a própria luta numa oração cantada. E Mary Palmer musicou o texto no mesmo ano, em 1874. Décadas depois, o missionário William Etzminger, ele traduziu o hino para o português. No nosso hinário ficou então o refrão que você conhece: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Perceba como Deus costura doutrina e vida. Uma filha de Deus esmagada pela perda encontra a paz em Cristo. E nos ensina a cantar que o texto de hoje, o texto de Mateus 6, 25 a 34, o que ele proclama? O que o texto proclama? O rei está no barco. Você não precisa temer. Ele está no barco da sua vida. Não é a ausência de tempestades que nos dá descanso, mas é a presença do Senhor que tem autoridade sobre o caos. É Ele que pode dizer ao caos: aquieta-te, chega. Quando as notificações acenderem um pânico, quando o extrato ou a saúde apertar, ou as incertezas sussurrarem ao seu coração, vai afundar. Responda com fé e cante: o Senhor dos céus e do mar está no barco.
E ele já falou que ele está. A sua parte é crer, buscar o reino hoje e seguir remando na obediência. Então, à luz de Mateus 6 e da história deste hino, façamos duas coisas como resposta na nossa semana. Entrega. Entrega o que, pastor? Nomeie na sua cabeça, ou se você quiser escrever, nomeie diante de Deus, nomeie o mal de hoje e entregue o amanhã aos pés de Cristo. Mas também, em segundo lugar, confie obedientemente. Escolha um passo fiel para o amanhã. Reconciliação, generosidade, descanso, e caminhe sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero te convidar a fazer dessa música agora uma oração do coração, voltada para Deus. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, porque aquele que venceu a cruz continua no barco, e nele a nossa alma aprende a descansar. Por que não devemos andar ansiosos? Porque Cristo está conosco, e Ele jamais nos abandonará. Todas as vezes em que o seu coração tentar te levar para debaixo das nuvens negras e densas da ansiedade, lembre-se de Cristo, volte-se para Ele, nele nós encontramos paz. Lembre-se, Ele está no barco, e quando Ele está no barco, até mesmo as tempestades da vida respeitam a autoridade, porque Ele é o próprio Deus. Deus nos abençoe.